nosso Senhor Jesus, Ele é compassivo. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos como nosso Jesus é maravilhoso ou como Ele é compassivo logo após a nossa vinheta. E Jesus, ele demonstra que ele se compadece do seu povo. Vamos ao nosso tema, as lágrimas vertidas por Jesus. O nosso texto base está em João, capítulo 11, verso 35, que fala: Jesus chorou. A Bíblia ela nos mostra que Jesus chorou em 3 situações. No Evangelho de João, Jesus ele é apresentado como Filho de Deus, mostra a identidade, a divindade de Jesus, e ele foi escrito possivelmente depois da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, segundo os historiadores, e foi escrito antes do exílio do apóstolo João na ilha de Patmos. Jesus, ele é o Filho de Deus. Vamos conferir? 1 João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha que tremendo, porque João fala, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus que tem vitória no mundo. E Jesus, ele é o Filho unigênito do nosso Deus. João capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E como é bom nós crermos no nome do nosso Senhor Jesus, como é bom nós cremos no nome do Filho unigênito do nosso Deus. E o nosso Jesus, enquanto esteve presencialmente no sentido físico aqui nesta terra, ele realizou muitos milagres. João capítulo 20, verso 30 e verso 31, que diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, nas Escrituras Sagradas, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Louvado seja Deus. E no nosso texto base nós vemos que Jesus, ele chorou. Esse versículo ele é um dos menores na Bíblia. Na maior parte das traduções, o menor versículo está no Antigo Testamento, que é Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Não matarás só tem 10 letras. Ainda no Antigo Testamento, Êxodo 20, 15 fala: não furtarás. Não furtarás tem 11, mas no Novo Testamento é o Jesus chorou, porque Jesus chorou tem 11 letras. Mas
Mas no contexto de João, nós estamos entendendo que Jesus chorou. E quando Jesus ele chorou, ele demonstra que ele sentiu a dor das pessoas, ele sentiu a dor dos amigos e ele chorou com aqueles que estavam chorando. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Jesus ele demonstrou ser compassivo, ser misericordioso em várias situações, como ao encontrar a viúva de Naim, aquela viúva indo enterrar o filho dela. Lucas capítulo 7, verso 12, verso 13, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade a acompanhava. Olha que tremendo, ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores, que Jesus lindo é o nosso mestre. E Jesus, ele também demonstrou compaixão pela multidão que o estava acompanhando durante 3 dias no deserto. Eles não tinham o que comer. Marcos capítulo 8, verso 2. Olha Jesus falando, eu tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E foi justamente aí que Jesus ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes e ele alimentou 4.000 pessoas. E nós entendemos como Jesus ele se comove com o sofrimento dos outros, como Jesus ele é bondoso, ele é compassivo. E Jesus demonstrou também grande compaixão pelas pessoas. Mateus capítulo 9, verso 36, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Olha o motivo, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele se compadece do nosso sofrimento, assim como ele se compadeceu dessas pessoas. Mas quando Jesus ele se deparou com Maria e os judeus que estavam acompanhando ela estavam chorando, a Bíblia fala que ele se perturbou. Em João capítulo 11, verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha a situação, Jesus ele não fica indiferente à nossa dor, Jesus não fica indiferente ao sofrimento do ser humano, e a gente vê que ele, mesmo sabendo que aquela situação da morte do amigo dele, Lázaro, era uma situação para a glória de Deus, ele se compadeceu. João capítulo 11, verso 4, que diz, Jesus ouvindo isto disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E diante daquela situação que Jesus se deparou com aquelas pessoas chorando, uma situação de luto, Jesus, ele chorou, ele viu a dor de Maria, ele viu a dor de Marta, e foi justamente o momento que ele fala, aonde está o corpo de Lázaro, aonde vocês o colocaram? E a Bíblia fala que lá ele se moveu em si mesmo. João capítulo 11, verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, ele veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Quando Jesus ele vê aquela situação, ele se comoveu, e a Bíblia fala que diante daquela situação, ele diante do túmulo de Lázaro, ele manda as pessoas tirarem a pedra, ele orou ao Pai e ele mandou Lázaro sair.
João capítulo 11, verso 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus ressuscitou o amigo dele. Jesus ressuscitou a Lázaro e o nome do nosso Deus foi glorificado, e eles viram que Jesus tinha todo o poder até sobre a morte. Outra situação onde Jesus chorou está escrito no Evangelho de Lucas, onde Jesus ele é apresentado como homem. A humanidade de Jesus tem esta ênfase como Jesus, o Filho do Homem. Lucas capítulo 19, verso 10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu acho lindo a gente entender que o nosso Jesus, quando ele esteve aqui na terra em corpo físico, ele era 100% homem, mas também, como nós vimos, ele era 100% Deus. E Lucas capítulo 5, verso 24 ainda fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Enquanto aqueles fariseus ficavam se questionando: quem é este? Pois quem tem poder para perdoar pecados é somente Deus. Aí Jesus mostra que ele tinha autoridade de Deus, que ele tinha autoridade para perdoar pecados. E lá na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava montado num jumentinho e a multidão clamava a Jesus. Mateus capítulo 21, verso 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo estava aclamando ao Senhor Jesus, o povo estava falando: Hosanas nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, reconhecendo ao Senhor Jesus. Aí Lucas capítulo 19, no verso 37, verso 38 diz: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Jesus estava olhando aquela multidão, regozijando, se alegrando, aclamando a ele como rei. Mas o nosso Jesus, quando ele chega próximo à cidade de Jerusalém, ele olhando a cidade, olha, é a segunda vez que a Bíblia nos mostra que o nosso Jesus chorou. Lucas capítulo 19, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus demonstrou a sua compaixão por aquela cidade, por Jerusalém. Jesus sabia tudo o que aconteceria, sabendo de quantas oportunidades foi dada àquela cidade, mas eles sempre estavam desprezando. Vamos ver Lucas capítulo 13, verso 34, o que Jesus fala. Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Olha como Jesus é maravilhoso, olha o que ele fala: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós
não o aceitaste. E olha, Jesus vendo aquela situação, o que aconteceria com aquele lugar. Jesus, ele chora. O povo estava alegre, o povo estava aclamando a Jesus, mas Jesus estava triste. Jesus estava se compadecendo do que aconteceria com aquele povo. E Jesus, ele fala que se Jerusalém compreendesse quem era ele, mas Jesus ainda mostra que eles não compreenderam. Lucas capítulo 19, verso 42, e proclamou: se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Eles não compreendiam quem era Jesus, porque eles não desejavam. Isaías capítulo 1, verso 3 nos mostra: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece o local aonde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Aquele povo estava com o coração endurecido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele deixou o trono de glória, ele estava lá diante do povo, e aquele povo não compreendeu que ele era o Filho de Deus e que ele estava como Verbo encarnado. O Verbo se fez carne, mas foi rejeitado pelo povo. Mateus capítulo 13, verso 15, posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Aquele povo, eles estavam rejeitando o príncipe da paz. Isaías, no capítulo 9, verso 6, mostra quem era Jesus. Vamos ver. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o Príncipe da Paz estava diante do povo de Jerusalém, e aquele povo não o compreendeu, não o aceitou. Clamaram hosana ao que vem em nome do Senhor, reconheceram com este clamor que Jesus era o Messias, mas eles o negaram. O clamor daquele povo era da boca para fora, era um clamor superficial, e Jesus fala que o povo honrava ele com a boca, mas o coração estava distante. Jesus sabia que a rejeição deles levaria Jerusalém à guerra e não à paz. Eles não reconheceram a visitação do Senhor, mesmo vendo milagres, mesmo vendo maravilhas, mesmo vendo sinais que eles não mereciam. Lucas capítulo 19, verso 43 e verso 44, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Eles não conheceram, eles não reconheceram que diante deles estava o Filho do Deus Altíssimo. E a terceira situação que o nosso Jesus chorou foi quando ele estava no jardim do Getsemane. Ele orou ao nosso Deus naquele momento de agonia.
agonia profunda, um momento que é descrito pelo autor de Hebreus. Vamos conferir Hebreus capítulo 5, verso 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia o Senhor, o nosso Deus. Ele o ouviu, mas naquele momento de agonia, naquele momento de angústia, o nosso Jesus, ele clamou com lágrimas, mas a Bíblia fala que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Lucas capítulo 22, verso 44 descreve: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Gotas de sangue que corriam até o chão, tamanho era a agonia, a angústia que o nosso Jesus estava vivendo naquele momento. Mas olha que Jesus lindo, ele sabia que ele veio aqui à terra com uma missão, e ele fala para o Pai, para que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade dele. Lucas capítulo 22, verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha, um momento de muito sofrimento, o nosso Jesus, ele fala: Pai, é a tua vontade, não é a minha. E quantas vezes eu ouço pessoas falando que não interessa qual é a vontade de Deus, mas que tem que ser feito a vontade da pessoa, e ainda espera que Deus responde. Mas nós que servimos verdadeiramente ao Senhor, importa é que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade. E nós temos o nosso Jesus como nosso exemplo. Eu vou começar a concluir. O nosso Mestre Jesus, ele é misericordioso, ele mostrou que ele se compadecia das pessoas, ele é bondoso, ele é amoroso. O nosso Jesus aqui na terra, ele esteve como 100% homem, mas também 100% Deus. Ele se compadeceu do sofrimento do seu povo, ele se tornou semelhante a nós, se fazendo carne, e nós vamos concluir com o livro de Hebreus, que nos mostra quem é o nosso Jesus, e que nós possamos entender que o nosso Jesus compassivo, misericordioso, bondoso, ele se compadece dos nossos sofrimentos, ele não está alheio, ele não é apático com o nosso sofrimento, não, ele está vendo todas as coisas. Hebreus capítulo 2, verso 17, para nós concluirmos: por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que não se poupou, mas ele negou a si próprio e ele chorou pela misericórdia dele, porque ele é compassivo, porque ele é bondoso, e através da sua graça ele nos deu vida, e ele nos dá vida eterna, nos ligando novamente ao nosso Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.